Bom dia, irmãos. A graça e a paz e o grande amor de Deus esteja sobre nós nesta manhã de domingo. Eu sou o Wellington, membro e diácono da 5ª Igreja Presbiteriana de Uberlândia. É com grande alegria que estamos aqui para refletirmos nesta manhã a respeito da Igreja Irresistível, a Igreja do Senhor Jesus. Uma igreja irresistível, ela tem algumas características, segundo Eidem Cordeiro, e nós vamos estudar ou vamos refletir sobre a 6ª característica dessa igreja irresistível, que é a igreja que está sempre aprendendo. Para tanto, eu convido os amados irmãos para que abram suas Bíblias em Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Diz assim a palavra do Senhor: Portanto, irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus que se ofereçam como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós nos colocamos na presença do Senhor mais uma vez. Pedimos a Deus que o Senhor direcione, Senhor, as nossas vidas neste momento. Que o Senhor, Deus, através do Teu Espírito Santo, Senhor, possa fazer com que aprendamos, fazer com que saímos, ó Deus, deste momento melhores, ó Pai, que possamos, ó Pai, refletir mesmo, ó Deus, na Tua Palavra, que possamos, ó Deus, nos envolver para que sejamos uma igreja irresistível, a igreja do Senhor. Em nome de Jesus, muito obrigado por tudo. Amém. Irmãos, para tanto, iremos seguir alguns passos aqui, segundo Eidem Cordeiro, para que nós possamos ser uma igreja que está sempre aprendendo. Nós precisamos de ter algumas observâncias. Ele separou aqui 5 delas, para que nós possamos refletir. Algumas, elas vão nos ajudar, dependendo da forma com que nós trabalharmos, e outras vão atrapalhar o aprendizado constante, também conforme a forma que a gente estabelecer. Para tanto, então, vamos para os nossos itens aqui. Nós vamos refletir sobre a mudança como moeda corrente de uma sociedade em constante transformação. Nós vamos refletir na capacidade de aprender constantemente mediante erro e acerto. Nós vamos refletir também a vida examinada. Nós vamos refletir na igreja irresistível, está sempre em missão. E por último, nós vamos refletir estar envolvidos, porém não eficazes, mas sem uma eficácia. Então vamos para o primeiro item, quando nós pensamos em mudança, mudança como moeda corrente de uma sociedade em constante transformação. No nosso meio, principalmente, no meio evangélico, no meio cristão, nós vemos que a mudança, normalmente ela tem algumas situações necessárias e que nós temos muita resistência para que elas aconteçam. E sem mudança, sem a gente ter uma consciência de que a mudança é algo que acontece e ocorre constantemente em nossas vidas e em todas as áreas que nós atuamos, se a gente não tiver essa consciência, se nós não tivermos essa consciência que nós precisamos constantemente aderir às mudanças quando são necessárias, nós não teremos um aprendizado constante. Nós não seremos essa igreja irresistível do Senhor Jesus que vamos impactar o mundo aí fora, porque o mundo está em constante transformação, em constante mudança, assim como nós estamos em constante transformação.
em constante mudança. Quando nós deitamos, né, à noite para dormir, nós acordamos no outro dia, com certeza muitas coisas mudaram, né, nesse tempo. Assim também nós mudamos, né? Nós ficamos um pouco mais velhos, algumas coisas foram refletidas até mesmo durante o sono, né, que o subconsciente fica trabalhando e algumas coisas foram refletidas ali e as mudanças podem acontecer. Portanto, nós precisamos ter essa capacidade de entender, né, as necessidades das mudanças e fazê-las quando necessário. Estamos diante de um momento em que nós vemos que, por um motivo extra, né, por um motivo de força maior, o mundo tem mudado, as pessoas têm mudado, a forma de ver e viver tem mudado. E muitas vezes das nossas igrejas a mudança ela tem muita dificuldade para ser implementada. Muitas vezes nós precisamos de muito tempo para digerir uma mudança ou até mesmo não digerimos, né, quando nós precisamos de mudar. Nós temos dificuldades, por exemplo, quando falamos em mudar um sistema, alguma coisa, né, no processo da igreja, no processo de aprendizado ou no processo, né, de trabalharmos dentro da igreja. Muitas vezes a gente fica resistindo a alguns tipos de mudanças e muitas vezes a gente até tenta, né, impedir que essas mudanças aconteçam. Mas a gente precisa analisar, né, de maneira coerente, de maneira sábia, que algumas mudanças elas precisam acontecer. E quando elas precisam acontecer, a gente precisa de ter, né, condição de realmente nos adaptarmos às novas formas, às novas didáticas, aos novos jeitos, né, de chegar ao nosso público-alvo, vamos dizer assim, que são pessoas. Uma igreja irresistível, ela precisa, né, de ser irresistível para quem? Para as pessoas que ainda não conhecem a Jesus, para as pessoas que ainda não estão, né, no nosso meio, para as pessoas que ainda não conheceram a possibilidade de ter uma vida transformada pelo Espírito Santo de Deus. Então, nesse processo de aprendizado constante, nós precisamos de entender que as mudanças elas são necessárias. Nós precisamos entender que nós vamos ter momentos, né, como este, por exemplo, que está acontecendo agora, nós vamos precisar mudar, nós vamos precisar de realmente fazer de uma forma diferente, de uma forma nova. O segundo item, né, é a capacidade de aprender constantemente mediante erro e acerto. Eu e você, nós, né, temos uma dificuldade grande a respeito do erro. Por quê? Porque o erro, ele é algo que é trabalhado nas nossas vidas desde que nós somos criança, né? Nós somos, vamos dizer assim, programados para não errar. Nós nascemos e as pessoas que estão ao nosso redor sempre tentam, né, nos mostrar que a gente deve acertar sempre. Sempre nos mostram, né, que nós devemos tentar acertar o máximo e não podemos errar. E muitas vezes isso, né, nos dá uma apreensão muito grande ou nos leva a ter, né, uma dificuldade muitas vezes grande com a questão do erro. E quando isso acontece, atrapalha no nosso aprendizado. Nós não temos condição de aprender quando nós não temos condição de refletir a respeito de que nós todos vamos errar. A verdade é que nós não temos que analisar se vamos ou não errar, porque errar todos nós vamos errar, mas a verdade é que nós temos que entender ou fazer, né, algo com aquilo que erramos. O que vamos fazer com os nossos erros? Como é que nós vamos trabalhar isso na nossa vida? Como é que a gente vai, né, mudar alguma coisa a partir de um erro? Primeira coisa que nós precisamos entender é que o erro, ele requer funeral rápido, né? Nós precisamos matar logo
o erro. Nós precisamos esquecer o erro rapidamente, mas em contrapartida, ele requer uma reflexão lenta, ou seja, nós precisamos entender que nós não podemos continuar errando. Se nós erramos, mas ele não pode ser só uma experiência. O erro não pode vir só como uma experiência, porque a experiência, na verdade, quando eu errar de novo, eu vou me lembrar que eu já errei uma vez, eu vou me lembrar daquela experiência ruim. Porém, contudo, eu não vou conseguir fazer nada de melhor, porque eu não tive uma reflexão naquele erro. Mas quando eu erro e reflito sobre o meu erro, ou quando alguém erra, e eu consigo refletir sobre tudo aquilo que aconteceu, sobre as consequências que aquele erro veio a nos trazer, ou aquele erro veio a acontecer, assim nós teremos condição de realmente aplicar algo na nossa vida e mudar algumas coisas a partir do erro. O acerto, muitas vezes também traz uma dificuldade para o aprendizado, porque quando nós acertamos e temos digamos assim, uma perspectiva de que nós somos melhores, ou uma perspectiva de que eu tenho uma condição melhor de acertar, isso também atrapalha no aprendizado, porque eu vou me fechar, não vou ter abertura, para novos aprendizados, para as novas coisas que possam vir, porque eu acabo pensando, eu acabo imaginando que a minha condição, está melhor do que a de alguém, e nesse momento eu vou ter um bloqueio no aprendizado, eu não vou conseguir aprender, porque eu já vou achar que eu já sei de tudo, que eu já aprendi o que eu deveria aprender, e que na verdade não é assim. Nossos acertos, eles também precisam de reflexão. Nós também precisamos refletir e compreender, esses acertos como algo também que possamos crescer, que possamos refletir se amanhã eu devo usar da mesma forma que eu usei no hoje, e amanhã também será um acerto. Como será essa situação? E aí nós refletimos sobre isso, e a reflexão puxa aqui para nós o nosso terceiro item, que é a vida examinada, ou seja, nós temos que ter tempo de reflexão. O nosso aprendizado, para ser um aprendizado constante, para ser um aprendizado que denota ou mostra uma igreja irresistível, ele precisa ter algum tempo de examinar, algum tempo nós precisamos de reflexão sobre a nossa vida mesmo, sobre nós mesmos. Nós precisamos de refletir, se o que eu tenho feito realmente tem contribuído para o crescimento dessa igreja irresistível, realmente o que eu tenho feito tem mostrado, que nós somos, uma igreja irresistível. Aquilo que tem acontecido no meio em que eu vivo, na forma com que eu relaciono com as pessoas, tem impactado, tem mostrado ou tem feito diferença. O povo tem visto essa igreja irresistível do Senhor Jesus através daquilo que eu vivo, através da minha vida, através da minha vida prática, através daquilo que eu faço no dia a dia. Então nós precisamos ter esse tempo de examinar, nós precisamos parar, e refletir sobre a nossa vida. Nós precisamos parar e pensar se realmente o que nós estamos fazendo tem contribuído para esse aprendizado constante, se nós temos realmente feito diferença nesse mundo. E nessa reflexão, nesse tempo de reflexão, nós precisamos entender que a melhor forma de refletir, a melhor forma de aprender as manifestações de Deus, ou seja, de aprender a vontade de Deus, ela está ligada diretamente com a palavra de Deus.
Nós não temos condição, né, de aprender, nós não temos condição de ser uma igreja irresistível, que está em constante aprendizado, se nós não tivermos tempo de reflexão na palavra de Deus. Se nós não voltarmos para a palavra de Deus, para os princípios da palavra de Deus, nós não vamos conseguir ter esse aprendizado constante. Esse aprendizado constante, né, esse aprendizado que provoca ou que faz mudanças, esse aprendizado que nos dá, né, a condição de refletir sobre os nossos erros, sobre os nossos acertos, ele só vai existir se nós tivermos a capacidade ou nós tivermos um envolvimento, né, com a palavra de Deus. Nós não vamos conseguir um êxito, né, naquilo que nós queremos, naquilo que é genuíno, um aprendizado genuíno, se nós não buscarmos na palavra de Deus. Nós precisamos constantemente buscarmos dentro da palavra de Deus as informações ou o conhecimento, né, que gera sabedoria. Ele está realmente diretamente ligado com a palavra de Deus. Quarto item, né, é a igreja irresistível estar sempre em missão. O que é a missão da igreja? Quais são as razões pela qual a igreja existe? A igreja do Senhor Jesus, essa igreja irresistível, para que ela existe? Qual é a nossa missão, né, como servos do Senhor? A nossa missão é glorificar a Deus, ganhar pessoas para Cristo e preparar os santos para que eles realizem a obra do ministério. Nós só vamos ter condição, então, né, de continuar nesse aprendizado constante se nós tivermos essa consciência. Sem essa consciência de que nós temos um objetivo, de que nós temos uma razão de existir, que essa igreja irresistível, ela existe para um determinado fim, se nós não tivermos essa consciência da nossa missão, né, da relevância da igreja para o mundo, nós, infelizmente, não teremos o aprendizado constante. Infelizmente, nós não teremos as mudanças, as transformações que nós precisamos. Nós vamos acabar caindo num momento, né, num tempo em que a gente fala assim, por quê? Por que eu estou fazendo isso? Qual é o motivo de eu estar fazendo isso? Mas quando nós conhecemos a verdadeira missão da igreja do Senhor Jesus, que é glorificar a Deus, ganhar pessoas para Cristo e preparar os santos para que realizem a obra do ministério, ou seja, primeiro eu entrego a minha vida para Jesus, eu transformo a minha vida, eu glorifico a Deus com a minha vida, com o meu caminhar, com a minha vida prática, com o meu dia a dia, eu mostro, né, para as pessoas o meu exemplo de vida através de Jesus, através daquilo que Jesus fez na minha vida, assim eu glorifico o nome de Deus. E eu ganho pessoas para Cristo com o meu trabalho, com o meu envolvimento, com a pregação do Evangelho, com a minha vida prática. Eu ganho pessoas para Jesus, eu treino essas pessoas, eu preparo essas pessoas, eu ajudo a preparar essas pessoas para que elas possam, né, realizar também o ministério. Ou seja, né, nós temos uma relevância muito grande em todo o processo que Jesus utiliza, né, em todo o processo que Deus utiliza para que as outras pessoas também possam conhecer, né, o Evangelho, que as outras pessoas possam conhecer essa nova vida, né, que é a vida em Cristo Jesus. Então nós temos que ter uma consciência clara, né, uma visão clara do que é a nossa missão. Sem essa visão clara do que é a nossa missão, eu não tenho, né, vontade de parar para refletir, eu não tenho abertura para as mudanças, eu não tenho capacidade, né, de entender que cada vez que eu erro, em cada erro, eu posso, né, buscar uma nova vida, uma nova solução para alguma coisa. Então, com essa visão da missão da igreja do Senhor Jesus, isso faz com que nós possamos ter uma condição melhor de refletir sobre tudo que acontece na nossa vida cristã. Quinto e último, né, tópico que nós vemos aqui no aprendizado constante, que também, né, faz parte
do que nós precisamos para ter esse aprendizado constante é sermos envolvidos, mas ineficazes. Ou seja, muitas vezes nós estamos envolvidos, até mesmo comprometidos com a palavra de Deus, com o Evangelho, mas muitas vezes nós não estamos sendo eficazes. A nossa eficácia, ou seja, nós não estamos atingindo o objetivo. Isso é muito comum nas igrejas, meus irmãos, é muito comum acontecer isso. Muitas vezes nós estamos envolvidos, correndo, fazendo as coisas, tentando, mas os resultados não vêm. A gente analisa no final das situações e a gente vê que os resultados não vêm. Muitas vezes nós temos às vezes o trabalho de jovens e faz, e acontece e tudo mais, e chega no final do ano a gente analisa quantos jovens vieram aos pés de Jesus, quantos jovens conheceram Jesus através do nosso trabalho. Não faltou envolvimento, não faltou comprometimento, mas muitas vezes faltou objetividade, muitas vezes faltou a eficácia, faltou fazer com que aquele processo ele chegue ao objetivo que nós queríamos que ele chegasse. E para isso nós precisamos ter maturidade, nós precisamos ter uma consciência tranquila de que um processo que não funciona, ou algo que não está funcionando, que não está dando certo na igreja, não está dando certo naquilo que é o nosso propósito, que é ganhar almas para Jesus, nós precisamos mudar esse processo. Nós precisamos entender que ele não está funcionando, que o processo não está sendo eficaz e precisamos fazer alguma coisa para mudar isso. Muitas vezes o que acontece é se fechar e até mesmo abandonar o trabalho, deixar de fazer, porque muitas vezes não se atingiu o objetivo. E pior ainda, quando alguém de fora, que não está no trabalho, que não está envolvido no trabalho e que detecta a nossa falha, ou que detecta a falha no processo e nos mostra essa falha, nós muitas vezes ficamos contrariados, ficamos decepcionados com aquele fato, e aí sim que nós nos fechamos mesmo. E aí a gente, ao invés de ter essa maturidade, de ter a capacidade, a humildade de entender que não funcionou, mas que pode ser feito de outra forma, a gente acaba deixando a desejar e acaba não fazendo com que aquele processo venha ter uma transformação, venha ter uma mudança para que se fique eficaz. Muitas vezes nós temos os nossos ministérios dentro da igreja que funcionam muito bem, que está cumprindo objetivos 100%, muitos deles estão cumprindo seu objetivo, a gente vê os resultados, mas muitos podem acontecer que não cumpram o objetivo. E aí nesse momento tem que se repensar, tem que se analisar a questão da mudança. Lá fora, o mundo lá fora, fora das quatro paredes aqui da igreja, os acontecimentos lá fora são rápidos, está numa constante transformação, tudo muda, tudo se transforma, e novidades. Quando se tem um projeto, por exemplo, para algum tipo de alguma coisa secular, esse projeto ele tem que ser muito bem montado, ele tem que ser muito bem arquitetado para que lá fora ele seja aceito. Então na igreja também não é diferente. Se o nosso projeto não está sendo eficaz, por mais que nós estamos envolvidos, por mais que nós estamos comprometidos com o projeto, mas ele não está sendo eficaz, ele não está atingindo o objetivo, ele não está atingindo a nossa missão, que é ganhar almas para Jesus, ele não está atingindo a missão, que é treinar essas pessoas, que nós ganhamos para Jesus, para que ganhe outras pessoas, para que trabalhe na obra do Senhor, a gente precisa repensar, a gente precisa de ter condição, de refletir sobre isso e mudar o que precisar ser mudado. Dentro desses 5 tópicos, então, nós vemos que o aprendizado constante, o aprendizado, ou estar sempre aprendendo, ele demanda trabalho, não é fácil, a gente precisa de muito
trabalho, a gente precisa de muita reflexão, a gente precisa de muitas situações para que isso aconteça na nossa vida. É bem verdade que uma vida sem aprendizado, ou seja, um dia que nós vivemos sem aprender nada, ele não pode nem ser considerado muitas vezes como um dia vivido. Nós precisamos estar realmente aprendendo, sempre aprendendo alguma coisa nova. E a Bíblia, a palavra de Deus, lá em Oséias 4:6, vou abrir e ler aqui para os irmãos, ela nos mostra que nós, o povo de Deus, Oséias capítulo 4 e versículo 6, meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Se nós formos lá em Mateus 22:29, também a palavra de Deus fala, errais não conhecendo, nem a verdade, nem o poder de Deus. Então, a falta de conhecimento, a falta de entendimento, a falta desse aprendizado constante, ele vai fazer com que nosso povo seja destruído. Ou seja, nossa falta de conhecimento, a nossa falta de entendimento vai fazer com que a igreja do Senhor Jesus não seja uma igreja irresistível. Vai fazer com que a igreja do Senhor Jesus passe despercebida neste mundo. E não é isso que nós queremos. Nós queremos realmente ser uma igreja que fazemos toda a diferença. Nós queremos ser uma igreja que fazemos com que as pessoas queiram esse Jesus, com que as pessoas queiram receber como Salvador das suas vidas este Jesus tão maravilhoso que nós servimos. Se nós então queremos isso, nós precisamos realmente entender, compreender essas características aqui, essa sexta característica que o Eni Cordeiro ele coloca aqui no seu livro, como um pressuposto básico para que nós possamos continuar sendo uma igreja irresistível. Então, que Deus possa nos abençoar, que Deus possa nos dar sabedoria, possa nos dar condição para aprendermos sempre, para continuarmos sempre tentando fazer o melhor de nós, para que possamos aprender dia após dia. Então, que o grande amor de Deus possa estar sobre as nossas vidas neste domingo, que nós possamos caminhar juntos e estar sempre aprendendo e fazendo parte dessa igreja irresistível. Quero orar novamente com os irmãos, agradecer a Deus por essa oportunidade de estar aqui, muito bom poder compartilhar com os irmãos da palavra do Senhor. Senhor nosso Deus, nós queremos te louvar, te agradecer mais uma vez, ó Pai, por este tempo, Senhor, de aprendizado, Senhor, constante em nossas vidas, ó Pai. Que o Senhor continue, ó Deus, a nos transformar. Que o Senhor continue, ó Deus, a nos dar condição, Senhor, para que possamos seguir caminhando, ó Deus, na presença do Senhor, seguir, Senhor, com a missão da igreja do Senhor, a igreja irresistível, a missão de ganhar almas para o Senhor, a missão de treinar, Senhor, essas pessoas para que possam também trabalhar no ministério, para que também possam ganhar novas vidas para o Senhor. Em nome de Jesus nós te agradecemos por tudo. Amém, Senhor.